Bem, o Renan me convidou para uma grande oportunidade, né? Batermos um papo sobre a questão da educação e gestão democrática. É claro, pessoal, que a minha fala vai perpassar pela dinâmica do tempo, do espaço, de outras temporalidades, naquilo que era entendido no passado e, principalmente, sobre como nós devemos pensar a questão da gestão democrática no presente. A minha fala vai dialogar da melhor forma possível com os interesses daqueles que estudam matemática, química, física, biologia e por aí vai. Então a meta é ter uma compreensão holística sobre como entender a dinâmica da gestão democrática de modo geral, mas especificamente dentro da sala de aula e dentro da escola. E espero que seja proveitoso para todos nós. Eu aproveito, pessoal, para observar que eu disponibilizei o meu Instagram. Sintam-se bem-vindos. É um Instagram que tem uma série de dicas importantes sobre vida acadêmica, vida profissional, produção de pesquisa, comportamento, sempre pensando na maneira como nós podemos contribuir numa formação, né, e resolução de problemas na dinâmica acadêmica e profissional. Bem, se a questão gira em torno da educação e da gestão democrática, e nós estamos falando de uma licenciatura, então a pergunta que não quer calar em primeira instância, sempre no sentido da reflexão, é o que você entende como gestão na escola. Ou seja, como é que você visualiza a gestão na escola? Você estudante que está no primeiro ano, aqueles que também são veteranos, aqueles que vão ingressar em concursos e vão atuar na rede, muitos vão se direcionar para escolas particulares ou mesmo para universidades. Como você entende a gestão hoje? Será que dá para nós imaginarmos hoje a gestão na escola dentro do espectro dessa imagem? Olhando para essa imagem, o que salta aos olhos para você? Então tá aí todo mundo sorrindo, né? Anotando, ouvindo, prestando atenção, né? Uma dinâmica aparentemente harmônica que funciona muito bem. E por isso nós adoraríamos no nível profissional que a dinâmica da gestão funcionasse de maneira plena. É bem interessante, pessoal, para aqueles que são estudantes do Renan, o texto que ele passou que dialoga com a esfera do nosso debate, pois ali é proposto reflexões necessárias, extremamente pontuais, dentro do passado e do presente, sobre entender o que é a gestão democrática e por que ela é importante. É que nós, historicamente, sofremos para tentar delimitar reuniões em grupo e a partir daí tomar decisões. Na medida em que essas decisões muitas vezes são verticais e sistemas de opressão aparecem. Isso ocorre tanto na política como na dinâmica da vida profissional e, não duvidem, na dinâmica familiar também. Bem, quando nós olhamos para o presente e tentamos imaginar o funcionamento da dinâmica da gestão de uma escola, infelizmente a realidade não é tão doce, não é tão agradável. Eu trouxe aqui duas situações que ganharam destaque. Elas estão devidamente divulgadas na mídia, então não é algo que é retirado de uma escola, né? Essas imagens aqui, elas estão na internet. Numa primeira imagem, nós tivemos uma situação que precisa ser compreendida e debatida por aqueles que estudam licenciatura e por aqueles que vão experimentar uma vida profissional na sala de aula e logo, na sequência, na gestão escolar. É uma situação em que uma diretora entra na sala de aula e começa a discutir com a professora. A situação especificamente você pode localizar na internet. Independente, pessoal, de qual era o assunto e a função desse diálogo, a pergunta que não quer calar é apropriado fazer esse diálogo, esse debate, apontar culpados, gritar numa sala de aula na frente dos estudantes? Então, é preciso nós fazermos reflexões profundas sobre qual é o papel do professor, qual é o papel do coordenador, o papel da coordenadora, o papel da diretora e do diretor.
Se nós estamos falando de gestão, nós precisamos entender que existem mecanismos, métodos, leis que determinam para nós a necessidade de compreender sobre boas práticas dentro de uma dinâmica de trabalho coletivo, aonde hoje mais do que nunca a questão da democracia, né, das vozes ali presentes sejam ouvidas. Infelizmente não é o caso dessa primeira notícia. No segundo caso, nós temos um elemento mais particular. Não é um debate sobre gestão, não é uma situação de gestão, mas é sobre a questão do gerenciamento da sala de aula. Um desafio, pessoal, para nós professores, e eu aconselho sempre refletirmos bastante sobre isso, é que, independente desses termos serem da área de negócios e parecerem estranhos aos nossos ouvidos, verdade seja dita. Se o professor é a autoridade na sala de aula, é ele quem a gerencia. Então, como gerenciar de forma inteligente, mais do que isso, acolhedora, dando conta do conteúdo e também dos aprendizados dos estudantes? No segundo caso, os detalhes vocês podem encontrar na internet. A professora estava, digamos assim, muito focada em chamar a atenção de uma estudante que ela era vulnerável. Ou seja, ela tinha necessidades específicas, a condição dela, e a professora parece simplesmente passar por cima disso. Eu não vou aqui dizer, pessoal, porque também não é apropriado a gente sair dizendo que a pessoa não sabe trabalhar, essas coisas não tem nada a ver com isso. Não se esqueçam que a sala de aula é um ambiente que muitas vezes, e depois dos últimos anos, tem sido bastante hostil. Mas é o professor que tem que manter a calma. E nesse caso não foi o que aconteceu. É um vídeo feito por outros alunos, onde ela puxa a mesa da estudante, grita com ela, abre a porta. Ela abre a porta e grita tanto que os estudantes fora da sala começam a ver e a ouvir. E foi uma situação de constrangimento também. Então, aquilo que deveria ser um ambiente de aprendizagem e acolhimento, infelizmente, pelas imagens que nós vimos, não aconteceu como deveria. O debate gira em torno de uma necessidade bastante específica. Em primeira instância, eu quero começar a pensar sobre a figura do professor. O ponto-chave, pessoal, é sobre quem é o professor na escola. Então, eu já ouvi colegas profissionais se questionando sobre o trabalho na escola enquanto professor, dizendo o seguinte: observe, para que fazer plano de ensino? Para que preencher diário? Entenda, pessoal, para um profissional da educação, assim como para o profissional de qualquer área, ele tem obrigações burocráticas. O plano de ensino, o diário de classe, são ferramentas pedagógicas que têm funções estabelecidas por normas e que por isso geram registros, que inclusive salvaguardam o professor diante de um possível problema que acontecer na sala. Sem esses registros, não tem como coordenação, direção, Secretaria de Educação, MEC saber o que de fato está acontecendo na sala, porque não há registro. A imagem de que o professor é um mero dador de aula, ela não pode se manter. Então, quem é o professor na escola? Em primeiro lugar, ele é um profissional. Entendo e multiplico a compreensão de que o acolhimento é necessário, mas a sala de aula não é exatamente um espaço por si só, apenas, ouçam bem, apenas de amor eterno. É um ambiente de trabalho. O professor é um trabalhador, e aí entra também outras normas relativas a questões trabalhistas, onde ali ele tem funções, tem obrigações, tem deveres, mas também tem direitos. O que isso significa dizer por causa disso? Ele é o dono da sala de aula. Pessoal, para vocês que estudam na licenciatura e têm um futuro acadêmico e profissional à frente, compreenda. É muito desafiador quando um professor entra na sala de aula com a sensação de que ele é o dono daquele ambiente. Não confunda autoridade com autoritarismo. Autoridade tem a ver com hierarquia. E por isso, comando, mas ao mesmo tempo ele não é o dono e por isso ele não pode ser autoritário. O que isso quer dizer? É que se existem leis
que dão a ele o poder de autoridade, isso significa dizer que ele não pode governar a partir da vontade pessoal dele. Isso já seria autoritarismo. Então existem regras sobre como se comportar, como se vestir, como elaborar provas, como fazer a chamada, como preencher diários e tudo mais. Então, se ele não é o dono, como nós devemos entender a relação do professor com a escola? Bem, se o professor é parte fundamental na medida em que ele escolariza os estudantes, no sentido de trazer conhecimentos técnicos e muito mais do que isso, oferecer aos estudantes visão de mundo, ele também é peça importante na tomada de algumas decisões, e por isso a gestão democrática é critério fundamental. Um dia, pessoal, para aqueles que estão na licenciatura, vocês também serão coordenadores, diretores, chefes de departamento e por aí vai. Isso quer dizer que saber ouvir o professor tem que ser algo que tem que ser aprendido agora, para que você consiga administrar aquelas diferentes pessoas e necessidades que estão ali postas na sua frente. Ora, qual é a relação do professor com a escola particular? Eu gostaria muito de chamar a atenção para isso, porque geralmente quando nós pensamos na licenciatura e no fim dela, imagina-se geralmente que a consequência natural é a rede, é o concurso, a universidade pública, que ocorre bastante, mas não por si só. Muitos de nós, o meu caso inclusive, eu também sou professor de uma grande universidade particular, não só no Ceará, mas na verdade no Norte e Nordeste, ela tem uma série de regras que precisam ser cumpridas e atendidas. Há expectativas profissionais que precisam ser levadas adiante. É preciso orientar os estudantes, é preciso ensiná-los, mas é também preciso atendê-los, o que eu acho importante, porque tem a ver com a ideia do acolhimento. Nesse universo, pessoal, a relação do professor com a escola particular é também se lembrar de uma outra condição, que está posto, inclusive, no texto que vocês leram para essa semana, que tem relação direta com a dinâmica do mercado de trabalho, com a dinâmica do capitalismo, com a dinâmica empresarial. Ora, pessoal, as empresas, independente de qual seja ela objetiva o lucro. Mas o que as empresas estão aprendendo a ferro e fogo nos últimos anos é que objetivar exclusivamente no lucro não tem dado certo. Ou seja, aquela imagem produzida pelo capitalismo durante o século XVIII, XIX, principalmente o século XX, ela se fragmenta. Isso não quer dizer que ela acabou, mas que é preciso compreender fora daquele espectro meramente economicista, que gerou muitos problemas e que por isso exige a compreensão de um processo de participação mais coletivo dentro do ambiente de trabalho, aonde agregar, congregar e aliar tem se tornado a grande referência. Dentro desse espectro, o professor participa das decisões de gestão? Ora, pessoal, em média, o que tem acontecido? Muito do que eu vou falar em termos de experiência é do que eu vivenciei em várias escolas, em estágios, em universidades, mas principalmente o que eu tenho vivenciado nos últimos anos como professor convidado do mestrado profissional de ensino de história aqui da UFC, da Universidade Federal do Ceará. E todos os estudantes do mestrado profissional de ensino de história são professores e alguns deles são gestores. E eles têm trazido realidades muito difusas sobre a dinâmica da gestão na escola. A parte boa é quando ocorre a gestão participativa, democrática, ocorre diálogo, há bate-papo sobre o que deve acontecer, há discussões junto à gestão sobre o que ocorreu na sala de aula quando ocorre um problema e qual é a melhor tomada de decisão. Mas, infelizmente, não aparece somente isso. É visível práticas, e eles têm relatado isso com frequência, né? Para aqueles que são professores é interessante você se posicionar ou contar um pouco a sua experiência aqui para nós. Mas o que tem acontecido são gestores engessados, é uma gestão que ela é muito autoritária. O professor, ele se sente perseguido porque quando ocorre um problema na sala de aula, muitas vezes ele nem percebe que o problema ocorreu e de repente vem um turbilhão de cobranças para cima dele.
Não por outro motivo, mas é porque o problema ocorreu fora do horário da aula dele, mas era na aula que ele iria entrar, então automaticamente o problema se tornou o problema dele. O professor, muitas vezes, e essa é a parte, pessoal, que me causa estranhamento, o professor está seguindo a norma, que são algumas delas federais, como, por exemplo, as leis que abordam o ensino de história da cultura africana e da história afro-brasileira, e que é obrigação da escola aplicar. O professor elabora material, leva para a sala de aula e ele é questionado por isso. Então temos um problema bem grave de gestão aí, porque o professor está cumprindo o horário, elaborou material, aplicou atividade e é questionado, sendo que ele estava obedecendo uma lei. Então temos um problema de gestão. E automaticamente você tem aí um desafio. Como ter saúde mental no ambiente de trabalho se você, cumprindo o seu trabalho como manda o rigor, está sendo questionado? E aí começa, pessoal, um problema de perseguição. Aí tem a ver com a questão política dentro da escola, entendeu? E isso tem gerado problemas, né? Eu tenho ouvido muitas reclamações de diferentes profissionais, inclusive fora do Prof. História, sobre isso também. A pergunta, então, por causa disso, é quem tem o direito de gerir, governar, legislar na escola? Ora, pessoal, existe um processo participativo no qual o diretor ele pode ser escolhido por meio do voto. Em muitas escolas, nós temos assistido o papel da Secretaria de Educação para firmar certos diretores em escolas. Em algumas situações, isso pode ser uma boa ideia, mas infelizmente isso pode ser também uma estrutura dentro de um mecanismo de poder. E a consequência disso é que cria uma relação que é muito paternal e colonial, que é o diretor atender muito mais à vontade de alguns segmentos estruturais do que exatamente atender a dinâmica da educação. Então, nessa correlação de forças, acaba se perdendo muito. O diretor ele é autoridade, ele tem o poder de governar, de aplicar decisões, mas quando ele faz isso sozinho e não para compreender o todo sobre alguns elementos que estão postos dentro da sala de aula ou em outros momentos da escola, ele corre o perigo de tomar uma decisão que acaba prejudicando muito mais do que contribuindo. A gestão democrática ela teria então nesse universo papel fundamental. A pergunta é, então, quando é que a gestão democrática se tornou elemento fundamental? Ora, pessoal, é interessante observar que quando nós olhamos dos anos 80 para trás, qualquer sistema de gerenciamento de pessoas, seja numa empresa, seja no hospital, seja numa escola, seja no governo, era sempre extremamente verticalizada. Nós tivemos um período ditatorial extremamente severo, que reforçou essas verticalizações, inclusive com ameaças, demissões, perseguições e execução. Quando chega 88, e por consequência disso, com a chegada da Constituição Federal Brasileira, surge a oportunidade de criar processos mais democráticos. Do ponto de vista das políticas públicas, surge uma gestão mais participativa, conselhos, que atuam tanto no município como no estado e alguns até vinculados à federação. Eu vou pegar um exemplo-chave, pessoal. Durante os primeiros governos Lula e Dilma, nós tivemos um sistema de participação tão interessante que as próprias reuniões ocorriam no Planalto, ou seja, o povo, nos seus conselhos e entidades de classe, eram ouvidos no nível federal. Pessoal, isso é muito inédito, porque muitos países não fazem isso. Um exemplo mais ou menos desse período, que mais se aproximou disso, você sabia, foi o Barack Obama. O Barack Obama ele foi um dos primeiros presidentes, ou se não o primeiro, a usar as redes sociais não para dar opinião ou para dizer o que ele odeia e o que não odeia. Longe disso. O Barack Obama ele foi o primeiro presidente a usar as redes sociais no intuito de conversar com as pessoas. E as pessoas tinham certeza que não era ele. E ele foi provando aos poucos que naquele horário, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, quem estava respondendo as mensagens era ele, ouvindo a população. Então,
Essa necessidade de discutir conjuntamente problemas, aceitar a divergência, ouvir conflitos e tomar decisões, ela surge a partir de normas, né, artigos constitucionais que começam a chamar a atenção para a necessidade de uma gestão mais participativa. E a Constituição de 88, ela é o motor-chefe, ela é o carro principal nessa guinada. Mas com o advento de uma proposta mais democrática, no gerenciamento de pessoas de modo geral, surge uma pergunta. É possível gerenciar uma casa, um hospital, um condomínio, uma escola da mesma maneira? Será que a praxis que eu executo dentro de uma escola serve para dentro de casa? Pessoal, nós temos que olhar isso com muito cuidado. Alguns políticos, sejam no passado ou no presente, para ganhar o seu voto, eles adoram dizer que como eles são muito bem casados, como eles são pessoas de família, ele gerencia bem a casa, então automaticamente ele vai gerenciar muito bem um país ou uma cidade. Essas frases devem ser compreendidas com muito cuidado. Não dá para você dizer que a dinâmica democrática que vai ocorrer numa casa com aqueles membros familiares vai ser a mesma do que num conselho municipal. Observe, pessoal, será que você vai dar para sua mãe o mesmo nível e poder de voto que você daria para o seu irmão mais novo, de 12 anos? Não tem como, pessoal. Existe aí uma coisa que Aristóteles chama a atenção, que são as gradações da liberdade, né? As gradações dos direitos, quando ele fala da justiça distributiva. O que isso quer dizer? É que quanto mais obrigações a pessoa tiver, mais direitos ela deveria ter. Então, por exemplo, se a mãe está ali com o pai trabalhando todo dia e botando dinheiro dentro de casa e administrando e salvaguardando aquelas pessoas, por ela, a mãe, ter mais obrigações, ela tem mais direitos. O filho mais novo é aquele que tem que estar vivo quando os pais vão trabalhar. Então, quem é que cuida do mais novo? É o mais velho. Então, se o mais velho tem mais obrigações que o mais novo, ele também tem mais benefícios. E isso é justo porque tem a ver com a isonomia. No direito, nós abordamos muito esse debate. Numa dinâmica de um conselho municipal, pessoal, não funciona exatamente dessa maneira. Porque todos os conselheiros estão ali para serem ouvidos e a palavra deles todas tem validade, a despeito do que cada secretaria tem que decidir. Por exemplo, o Conselho da Saúde está ligado à Secretaria de Saúde da cidade. O secretário de saúde ele toma a decisão final, mas ele tem que ouvir os conselheiros. Entendeu? Aplicar o que os conselheiros exigem provavelmente não vai ocorrer porque os conselheiros não têm autonomia para dizer o que vai acontecer. Por outro Então, como são diferentes, né? Se uma escola privada tem um sentido de ser e de existir, um certo sistema de regras, então, por consequência disso, ela não vai funcionar exatamente da mesma maneira. O que é preciso entender, pessoal? Que para haver gestão democrática depende do sistema no qual você está inserido. A democracia tem que acontecer, as vozes têm que ser ouvidas, mas cada instituição, cada entidade de classe, cada grupo, entendeu? Cada empresa, ela tem uma maneira de ser e de existir.
E que todas elas, à sua maneira, dentro de um corpo de normas maior, né? Lembre-se que há uma escala de normas da Constituição Federal para as outras leis. Você precisa entender que toda empresa, instituição, setor público tem um regimento. E que esse regimento ele precisa ser compreendido e lido. Pessoal, é muito complicado para você que vai se tornar um professor, você não lê o regimento da escola, você não lê as normas, não conhecer as leis, você não está ciente das diretrizes. É bastante comum nas reuniões, e algumas delas têm a função de trazer novos informes, novas diretrizes, seja da Secretaria de Educação, seja do MEC, e os professores acham que é opcional ouvir essas diretrizes. Não é, pessoal. Informe é aquilo que vai ser dito sobre o que foi determinado e que cabe a quem está ouvindo incorporar essa nova regra para o seu trabalho. Isso é uma imposição. Então, meu caro, não é. Por que que não é? Porque existe uma coisa chamada Estado Democrático de Direito. As leis do MEC, pessoal, elas não saíram da cabeça de uma pessoa que estava em casa com os pés para cima escrevendo. Aquilo ali é fruto de um debate. Lembra? Se é uma lei, vem do Senado. E se é do Senado, vem de um debate da Câmara dos Deputados. Era um projeto de lei, vai para o Senado, tem os vetos, entendeu? E isso leva meses. Então, quando você acha que pode escolher qual é a lei que vai seguir, você automaticamente está quebrando com a dinâmica desse Estado democrático. Seja você o gestor, seja você o professor. Dentro dessa prerrogativa, a pergunta então é quais seriam os problemas enfrentados pelos professores no momento em que eles lidam com essa nova realidade da gestão dentro da escola e com a realidade da sala de aula. O ponto é, pessoal, você passou no concurso, deu certo, estudou, se dedicou, abriu mão de coisas importantes, teve que dar um time com a família, passou no concurso. E a tua realidade é essa sala aí, essa imagem. Essa escola que você vai entrar, que ela parece não ter uma estrutura de luxo, não tem ar-condicionado, né? Ela tem grades, as carteiras não parecem ser exatamente as mais vai enfrentar. Diante dessa realidade que você vai enfrentar, a pergunta é o que fazer, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é, em primeira instância, você está psicologicamente preparado para lidar com uma dinâmica extremamente complexa de sala de aula? Você compreende que você vai encontrar não um ou dois alunos, mas uma turma de talvez 30, 40 ou mais estudantes? E que nessa nova dinâmica, por consequência, você vai encontrar pessoas diferentes, com realidades de vidas diferentes, com dores diferentes, com medos diferentes, que muitas delas, às vezes, sonham com o futuro, mas elas não entendem por que estão ali com você naquele momento. E que em meio a esse processo de relacionamento pessoal / profissional, tem um conteúdo a ser desenvolvido. Tem prazos a serem cumpridos, documentos para serem elaborados. E que você vai ter que dar conta dessas esferas. Além das regras superiores que vão chegar para você no decorrer do semestre, você vai ter que dar conta delas. Que elas não chegam com aviso prévio. Então, pessoal, o papel da licenciatura é você se instrumentalizar de toda essa dinâmica de realidades a qual você vai se deparar. Constantemente, pessoal, o que eu tenho encontrado? Professores, sejam da rede, sejam de escolas particulares, sejam em universidades, que descobrem com o passar do tempo que, na verdade, eles tinham uma impressão sobre o que era a escola, o que era ser professor, e quando eles se depararam com toda a dinâmica da burocracia, com todas as reuniões que precisam ocorrer, inclusive antes e depois do término do período letivo, eles descobriram que não era o que eles desejavam. E por que que isso ocorre? É porque você não se preparou adequadamente, não se instrumentalizou, não leu. E uma coisa que eu sempre acho importante, não conheceu. Ora, pessoal,
Hoje os cursos de licenciatura têm os estágios e são atividades importantíssimas. Uma coisa que deveria ser incorporado é os estudantes terem a oportunidade de assistir reuniões da gestão, exatamente para eles conseguirem visualizar como é que é essa dinâmica da preparação. É uma imagem um tanto quanto romantizada, você querer acreditar que o professor fica em casa, lê uns livros, de repente ele vai para a sala e vira tipo professor Helena, é tudo lindo, tudo se resolve com um abraço, o conteúdo quase que fica invisível. Será que funciona dessa maneira? Então nós precisamos nos perguntar sobre isso. E não funciona, né? Existe aí um sistema que precisa ser cumprido. No caso, pessoal, eu tenho me deparado com diferentes escolas particulares e o que eu ouço muito dos professores, né? É que eles precisam ter que lidar com custos, com gastos, com operacionalização de ordem financeira. Ora, teve um professor que fez uma experiência muito bacana. Cumprindo as obrigatoriedades dos estudos da cultura africana e da história da África, ele fez um carnaval, literalmente um carnaval, com porta-estandarte e tudo mais dentro da escola. Isso gerou um custo para a escola, isso tudo foi colocado no papel. Ele sentou com a direção, sentou com a coordenação, discutiu viabilidade. Qual foi o resultado? A escola comprou a ideia, adorou, ele elaborou um projeto, ele executou, os estudantes se envolveram, fizeram literalmente um carnaval e aquilo virou vídeo e a escola ficou felicíssima, entendeu? Os pais gostaram porque virou um ambiente diferente, criou uma aproximação dos estudantes com a escola, os estudantes entenderam as questões do racismo no Brasil e as questões da cultura negra hoje, que são importantes para a nossa compreensão da realidade e da nossa brasilidade. E por isso a coisa ganhou um sentido extremamente positivo. Mas tudo isso em acordo, ele não chegou impositivamente dizendo eu quero fazer isso. E a escola foi muito honesta sobre limitações e ele entendeu e a partir dali ocorreu uma negociação. Isso é, pessoal, gestão democrática, entendeu? Era uma coisa que não estava dentro do planejamento do calendário oficial, não tinha sido discutido no mês de janeiro, e que ele propôs e que foi escolhido o momento certo para a devida adequação e deu muito certo, resultando até numa dissertação de mestrado, que foi fabulosa, inclusive. Então, não dá para chegar de paraquedas querendo simplesmente você fazer o que você quer. Eu quero hoje à noite, né? Você chega na escola 3 horas da tarde, eu quero hoje à noite levar uns alunos pro shopping. Olha, primeiro, pessoal, ônibus não cai do céu. Segundo, tem custos. Terceiro, para que essa viagem? É uma viagem para passear? É uma viagem que tem uma função didática? Qual é a função didática dessa viagem? Toda viagem técnica, pessoal, assim como qualquer atividade executada na escola, seja pela gestão, seja pelos professores, é preciso haver um planejamento. O planejamento ele ocorre sempre no início do semestre. Bem, existe um calendário de planejamento. Ele precisa ocorrer no início para se definir no início do semestre ou do ano o que será executado. Mas lembrem-se, pessoal, existe uma coisa chamada incêndio, entre aspas. Ou seja, aquilo que não estava programado aconteceu e que chamou a atenção de todo mundo porque precisa tomar uma atitude. Então chegou ali uma orientação da Secretaria de Educação dizendo que precisa executar uma nova atividade porque foi definida uma lei municipal para aquilo. Você vai ter que bloquear temporariamente o seu planejamento e inserir essa nova ação. Mas eu não quero. Mas eu não gosto. Isso me deixa infeliz. Pessoal, então, na vida profissional, imprevistos acontecem. Não dá pra gente botar na cabeça que só vai fazer o que gosta. Eu digo isso com muita transparência, seriedade e acolhimento, honestamente. Se você só quer fazer o que gosta, fique em casa, porque o mundo do trabalho não é esse, nunca foi. Entendeu? Independente de qualquer momento da história, independente de qualquer ação profissional, você vai encontrar as intempéries.
e que as pessoas elas não estão predispostas a fazer o que você quer. Então, qual é a consequência? Adequações são necessárias. Quando muitas vezes ocorrem essas novas situações, uma das consequências naturais é afetar diretamente as tais das metas delimitadas. Então, o que fazer quando as metas não são alcançadas e quando elas não são alcançadas, de quem é a culpa? Pessoal, nós adoraríamos que os nossos estudantes tivessem excelentes desempenhos, mas se eu perceber ao aplicar uma prova que o desempenho de mais da metade da sala não foi apropriado, não atingiu as expectativas, eu não gosto muito, particularmente enquanto intelectual, da palavra culpa. Eu acho que tem uma palavra melhor para isso, que é responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Quando os estudantes não estão aprendendo da maneira que nós prospectamos, não é exatamente culpa do professor, mas o professor ali ele tem uma responsabilidade. O que está acontecendo? Primeiro, dentro da sala de aula, para que essas metas não sejam alcançadas. Aí vem as perguntas que eu acho importante. Primeiro, o professor está devidamente treinado? Segundo, o professor tem os equipamentos? Terceiro, ele tem as ferramentas didáticas? Porque se ele tiver que tirar tudo isso do bolso dele, vai ficar muito desafiador. Quarto, ocorreu a devida orientação durante a reunião de gestão? Todos esses itens que eu acabei de destacar, eles têm relação direta com planejamento e, por isso, com gestão. Pessoal, se o professor entra na sala de aula com dúvidas, a consequência natural disso é que a aula não é executada da maneira que ele deseja. E por que chegam esses incêndios, né, essas mudanças e alterações meio que de paraquedas ali no meio do semestre? Não ache, pessoal, que uma lei é aprovada em outubro para ser aplicada em fevereiro. Não é assim que funciona. Tem lei que é aplicada ela entra em diário oficial em abril e em abril ela já tem que ser aplicada, entendeu? Isso não depende da vontade da direção. Por isso, pessoal, nós precisamos de leis que sejam elaboradas de uma maneira tal que tenham por meta a boa formação humanística, cultural, intelectual, social, profissional dos nossos jovens. Para pensar nessa dinâmica, nós precisamos de leis que garantam isso. Então, para termos leis que garantam isso, nós precisamos de políticos que sejam sensíveis à causa pedagógica, à causa educacional. E aí eu convido você, ouvinte, você, estudante, você, futuro professor, a refletir sobre essas perguntas. Como você escolhe os seus candidatos? É a partir de uma questão meramente ideológica? É pelo que ele fala, o que você pensa? Isso é o suficiente? Tem certeza? Ora, para você que é professor, para você que se vê no magistério, o que o seu candidato defende em termos de educação? O que ele entende por educação? Entenda, pessoal, todo mundo adora dizer, principalmente em tempo de eleição, porque educação é importante. Tá, se ela existe, ela é importante. Mas ela é importante por quê, em que medida, qual aspecto, qual é a proposta. Vamos para aquilo que é específico, qual é a proposta. O que ele fala sobre os desafios da sala de aula? Então você vai votar num candidato que ela compreende que o professor é o inimigo da sociedade. Pessoal, vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. No Brasil nós temos uma imagem construída há muitas décadas de que o professor é o inimigo, geralmente em governos que são marcados por discursos autoritários. Eu vou pegar o caso da Suécia. Na Suécia, pessoal, o sindicato dos professores é tão potente, ele é tão bem estruturado e tão bem respeitado na comunidade, que se surgir um projeto de lei é uma proposta que vai ser debatida e que, se for aprovada, vira lei. Que quando surge um projeto de lei, o sindicato dos professores fazem reuniões e leem o projeto. Se eles decidirem que aquilo vai afetar negativamente a educação dos jovens, esse projeto nem entra na Câmara. Ele não vai ser discutido, ele é abortado. Por quê? Porque os educadores são os responsáveis para dizer para a comunidade naquele país o que é o melhor para os jovens.
Entendam, pessoal, os pais sabem o que é melhor para os seus filhos, até certo ponto, porque infelizmente há notícias de jornal que mostram que nem sempre eles fazem o que deveriam. Mas o pai decide o que é melhor para o seu filho. O que é melhor para os jovens tem que ser discutido num âmbito maior. Lembra? Se é gestão democrática e estamos falando daquilo que vai afetar aos jovens, o professor é elemento fundamental e ele tem de ser ouvido, porque ele passa muito mais horas por semana com os jovens do que muitas vezes os pais, e infelizmente dados estatísticos estão comprovando isso. O que não fica mais tempo com os jovens, comparado aos professores, o que fica mais tempo com os jovens, comparado aos professores, é a internet, o celular, né, as redes sociais, o TikTok. Mas aí é uma conversa para um outro momento. Bem, pessoal, tendo isso em mente, o seu candidato, a sua candidata, ele é parceiro dos professores? Eu não estou perguntando, pense o seguinte, eu não estou perguntando se ele é amigo. Ser amigo é uma coisa, ser parceiro é entender que o professor é um aliado para a construção de um futuro melhor. Nós temos, pessoal, vereadores aqui na minha cidade, eu moro em Eusébio, que é a grande região metropolitana, em que temos vereadores que nos dão orgulho. Eles vão até as escolas, eles falam com os professores, falam com os alunos, os professores fazem denúncias daquilo que não está funcionando como deveria, e ele vai lá e vê, e ele filma, e ele publiciza, chamando a atenção da Câmara, chamando a atenção do prefeito, chamando a atenção da Secretaria de Educação, pessoal. Ou seja, isso tem que ser melhorado. Então, ele é parceiro do conhecimento, ele é parceiro de uma proposta de futuro. Isso é importante. O seu candidato, ele já pisou numa escola? Quando eu digo isso, pessoal, é no sentido de compreender as necessidades que estão postas ali. Nós adoraríamos que os jovens saíssem da escola sabendo quais são os seus direitos, seus deveres, sabendo como lidar com certas questões burocráticas. Uma excelente forma de ensinar isso é por meio de palestras, trazendo médicos, trazendo trazendo vereadores, deputados, policiais, enfermeiras, biblioteconomistas, economistas, advogados, juízes. Se essas pessoas se fizessem presente na escola, dando palestras, ouvindo, os jovens iam poder jogar ali diante do debate dúvidas que iam ajudar eles a compreender como o mundo funciona, para além do que está no Instagram e no TikTok, que é condição fundamental. Ora, pessoal, o que o seu candidato entende por políticas públicas? Existe uma coisa muito importante a ser compreendida no Brasil sobre a gestão democrática. É que tem 3 conceitos chaves. E geralmente as pessoas misturam 2 primeiros, que é assistência e assistencialismo. A assistência, pessoal, é uma prática que está diretamente vinculada à política pública. As pessoas costumam chamar esse trabalho assistencial de assistencialismo. Assistencialismo é algo negativo. É toda uma máquina construída e utilizada para prestar ações voltadas a comunidades para atender somente ao eleitorado ou ao grupo que pertence àquela pequena colônia de pessoas. Ou seja, não é para a comunidade, é para os eleitores. Isso é assistencialismo. O coronelismo está vinculado ao assistencialismo. Agora, quando você tem práticas de políticas públicas, ela é para quem precisa, é diferente. E ela está a serviço da comunidade, que inclui estudantes, professores, o pessoal da manutenção da escola, da limpeza, as nossas queridas merendeiras, todos eles são responsáveis pela educação dos nossos jovens. E por isso todos eles e elas precisam ser ouvidas, para que nós tenhamos uma escola que funcione. Não gosto muito do conceito de inimigo, mas infelizmente o conhecimento, a educação, a prática pedagógica saudável tem um inimigo. O inimigo são as redes sociais, quando elas estão gerando fake news e desinformação.
Pessoal, será que nós sabemos o que é ideologia? O texto que o Renan disponibilizou para vocês dá ali fortes indícios para nós entendermos os perigos dessas ideologias. Principalmente quando você tem uma ideologia de extrema direita galopante no país. O que você precisa entender é que para o jovem hoje, no século XXI, não faz o menor sentido você dizer assim na sala: olá, bom dia, hoje você vai aprender a fórmula de Bhaskara. Aí taca um monte de questão de fórmula de para ele aplicar a fórmula de Bhaskara. Pessoal, isso é totalmente sem sentido. Para você que está na licenciatura de matemática, nas ciências naturais, você precisa fazer questionamentos necessários sobre como dialogar com a realidade a qual o jovem está inserido. Afinal de contas, pessoal, aquele jovem passa boa parte da vida fora da escola. E ele convive com o bairro, convive com a família, convive com a internet, convive com os filmes, convive com a dinâmica econômica, sente os efeitos, direto ou indiretamente, das tomadas de decisões políticas, e nós, professores, não podemos ser alheios a isso. Será que é possível, pessoal, ensinar matemática sem falar sobre o aumento dos preços? Eu não estou dizendo para você ensinar o seu aluno que político ele deve odiar, que aliás a pergunta não tem absolutamente nada a ver com isso. A pergunta é sobre entender, quando ele vai no supermercado, o que significa desconto e aumento de preço. Um professor de matemática, vejam só vocês, está bombando no Instagram há meses, porque ele está junto com a namorada, mostrando os diferentes produtos e preços e mostrando se vale a pena comprar o galão de 5 litros ou o galão de 1 litro. Sabe o que é bacana, pessoal? É que ele está provando matematicamente, com cálculos, que aparece lá aquele galão de 5 litros e você, uau, aqui é mais barato, e ele prova matematicamente que não é. Que é mais barato, alguns centavos, você comprar as garrafas ou os pacotes menores, com menos gramas ou menos mililitros. Aí você pensa por um segundo, centavos, certo. Só que quando ele termina a compra do mês, ele tem uma economia de 30, 40 reais. Você acha que isso é ruim? Então, ensinar matemática exige compreender a dinâmica desses mecanismos. Seria diferente quando nós vamos estudar a biologia? Olha só que intrigante, pessoal. O debate aqui é reflexão. A meta aqui não é discutir religião A, B ou C, ou qual a ideologia mais bonita ou mais feia. Não é isso. A questão é discutir conhecimento. Então, as pessoas utilizam por ideologia a religião quando é conveniente. De onde veio o homem. Mas quando é para atacar o grupo LGBT, QIAPN+, aí a questão da biologia não vale. Então ela só vale quando é para reforçar tuas opiniões, ideologias e intolerâncias. É possível ensinar biologia sem entender a questão do gênero e da diversidade sexual? Pessoal, os nossos jovens, apesar de terem um monte de informações na internet, eles também estão acessando desinformações. Infelizmente, as famílias não estão conseguindo também educar os jovens. Eles chegam na escola cheios de dúvidas sobre comportamento, sobre como lidar com as mulheres, como lidar com os colegas, resultando em misoginia, bullying, resultando em racismo. E aí, isso acaba virando um problema porque isso acontece na escola. Então, quando nós temos debates sensatos, bem elaborados, vinculados ao conteúdo para o estudante entender que aquela palestra não é algo isolado, mas algo que deve ser compreendido dentro da dinâmica da realidade, vai fazer com que o jovem entenda a importância daquilo, vai fazer com que ele se entenda e vai fazer que ele entenda que leis não obedecidas resultam em sanções e que ele vai ter que tomar escolhas e muitas vezes, para alguns casos, dar o poder do jovem tomar decisões é importante porque isso tem relação direta com o processo de maturação. É possível ensinar física sem compreender leis de trânsito? Por que eu pergunto exatamente sobre as leis de trânsito, pessoal? Porque tem pessoas que estão sofrendo acidente porque elas não conseguem calcular a distância do carro com o tempo que ela precisa para atravessar a rua. Não seria uma boa ideia que de alguma maneira isso tivesse presente na vida dos jovens?
Ainda mais jovens que andam nas ruas com fone de ouvidos. Então, essa dinâmica do movimento dos corpos, essa dinâmica sobre como lidar com as pessoas na rua, essa dinâmica das leis de trânsito, elas são importantes. Por que que numa rua é no máximo 30 por hora e por que em outra rua, no caso uma avenida, é 50 por hora? Pessoal, a física pode explicar por quê. Como é que eu vou fazer uma curva 80 por hora? Eis aí o papel da física. É possível ensinar química sem ler os ingredientes dos produtos industrializados? Pessoal, tem um monte de palavras ali mega difíceis, que a grande maioria da população não tem ideia do que significa. Eu assisti a um documentário em que uma mãe dizia, muito frustrada, que ela entrava no carro, pegava achocolatado, sacudia e dava na criança achando que estava alimentando a criança. Até ela descobrir que o que tinha dentro do achocolatado era amido, açúcar e corante. Traduzindo, nada disso alimenta. Seria isso bom para a criança, em primeiro lugar? Segundo, não seria importante nós aprendermos isso? Olha o tanto de elementos que estão postos aí, dentro, fora de casa, no ambiente ao nosso redor, que nos oferecem assuntos, temas para serem correlacionados aos conteúdos de sala de aula. E por fim, não menos importante, é possível ensinar geografia sem analisar as condições que causam a pobreza urbana no nosso espaço geofísico? Quando nós paramos para pensar sobre isso, nós passamos a entender alguns elementos que estão diretamente vinculados às fake news, né, e à desinformação. A dinâmica do capitalismo no século XXI reforça, de novo, de outra maneira, a ideia de que a pobreza é culpa sua. Então, quer dizer que a nossa dificuldade em comprar alimentos é fruto da nossa incapacidade de conseguir dinheiro. Traduzindo, deixa eu ver se eu entendi. Um salário mínimo garante hoje o sustento de uma família de 4 pessoas tranquilamente. Dá para dizer isso. Que um salário mínimo permite hoje pagar o aluguel, comprar alimentos, pagar as contas de água, luz e garantir qualidade de vida. Um salário mínimo nos permite isso? Então, pessoal, quando nós refletimos sobre isso, nós passamos a entender dentro de uma outra esfera. Que também não é o professor ler uma notícia de jornal e chegar lá bombasticamente, detonando e destruindo tudo e ofendendo A, B ou C. Se você entendeu que isso é relevante, você não entendeu o papel da sala de aula, porque também não é isso. A sala de aula não é a fazenda que o professor vai usar para dar ali uma enxurrada de opiniões. Mas sim elaborar uma série de reflexões baseadas no conteúdo dentro de um sistema pedagógico que propõe reflexões necessárias sobre como entender a maneira de educar e escolarizar aquele jovem. Pessoal, tem uma animação que eu sou muito fã por algumas cenas e algumas reflexões que ela propõe. Se chama Fairy Tail. Ela é um mangá japonês que virou uma animação. No Fairy Tail, né, que é um mundo super fantástico de magia, tem uma professora chamada Ur. E essa professora, ela educou 2 jovens, muito crianças. E no momento de perigo, ela tentou salvar as crianças. E quando ela estava tentando proteger as crianças e o corpo dela seria destruído, um dos garotos, muito revoltado, que demonstrava sempre ter muita raiva dela, na mesma medida que ela cumpria o papel de professora e de acolhedora, e isso reforçava a ideia de que ele não tinha família, que ele não tinha alguém para cuidar dele, mas ela cuidava, o corpo dela vai se despedaçar inteiro, então ela olha para ele e diz isso. Eu acho essa frase brilhante. O papel do mestre é retirar a escuridão de dentro do discípulo. Eu acho que no mundo acadêmico, da área da educação, quem diz isso é Paulo Freire e ele consegue dizer isso de uma maneira brilhante. Mas a animação tem um poder de resumir livros e livros em uma cena. E eu acho que o nosso papel é esse, entendeu, pessoal? A gestão democrática ela é importante
quando nós temos leis sensatas, bem elaboradas, que se preocupam com a educação e que nos permite atuar na sala de aula, onde a gente consegue pegar aquela fake news, pegar aqueles vídeos horrorosos do TikTok, aquele universo de ódio que muitas vezes a criança sente, o jovem sente dentro de casa, e afastar a escuridão de dentro dele. Como professor universitário, eu experimento com frequência momentos em que os jovens se sentem acolhidos, porque, em primeiro lugar, nós temos que ouvi-lo. A história dos jovens, dizia, e isso nós percebemos de Sócrates até hoje, a história dos jovens é a história do silenciamento dos jovens. Sócrates não, ele ouvia. Ele perguntava e queria ouvir a resposta. Quantas vezes alguém de fato ouviu o que você disse? E no momento que você ouve, que você entende, que você atende, sem desrespeitar as normas, mas mostrando a realidade para o jovem, no sentido de tratá-lo com respeito, por mais que ele receba um não, ele vai entender. E ele compreende por que você é autoridade. Por isso, uma gestão inteligente que assessora esse professor e que essa ação deve ser coletivizada, para que o jovem se sinta contemplado e que a gente consiga afastar essa escuridão, que hoje se chama fake news, discurso de ódio, extrema-direita, tudo isso. É por isso, pessoal, é possível fazer isso ignorando a comunidade e a realidade? Entendeu? Não dá, pessoal. Os nossos jovens periféricos precisam de aulas que não adianta você chegar para ele dizendo como é que um avião funciona. Se ele sabe que muito provavelmente ele nunca vai pisar num avião. Isso daí está muito distante da realidade dele. O Paulo Freire dizia isso. Olha como é que estão educando as crianças no interior do Pernambuco. A de avião. Cara, anos 70, A de avião, no interior de Pernambuco, tá difícil um livro didático que traga esse tipo de realidade. Não é realidade, entendeu? É a realidade de um pequeno grupo que morava nos centros urbanos, classe média ainda mais. A família, pessoal, ela não é o nosso inimigo. Uma gestão democrática de verdade, ela incorpora a família. Os Estados Unidos não é exatamente um excelente modelo para algumas coisas, mas para a escola eles têm alguns modelos que merecem a nossa atenção. O pai trabalha na escola. Pessoal, como é o sábado de manhã na escola? Primeiro, as quadras estão abertas para os treinos desportivos. Já viram um momento de atividade, porque o pai vai junto, assiste, fica lá torcendo pro filho, né? Aquela coisa da competição que eles adoram. Você sabe o que acontece à tarde na escola? Reunião de apoio psicológico, reunião para tomada de decisões estratégicas, reunião da comunidade para decisões políticas de pequenos vilarejos e cidades. A escola não para, pessoal, ela é um espaço da comunidade, que a família é bem-vinda. Agora, o que também é um desafio, e eu gostaria que os familiares, que os pais, os responsáveis, que todo mundo que assistisse a esse vídeo, assistisse aos materiais que são fabulosos do Parajás Podcast, soubessem, é que o pai precisa chegar na escola entendendo que o professor é parceiro, não porque ele vai fazer o que o pai quer, porque o professor não é empregado do pai. O professor ali, ele tem tarefas didáticas, pedagógicas, estabelecidas em lei que devem ser aplicadas. Na escola, pessoal, existe o dia que o pai nos Estados Unidos pode ir à escola, que é antes de iniciar as aulas. Se o pai não receber um telefonema para ir à escola, ele não tem autorização para entrar na escola. A não ser que seja uma coisa grave. Porque se ele chegar lá dizendo, eu quero saber o que é, aquilo pode virar um problema para ele. Entendeu? Porque a lei determina que a autoridade na escola é o professor, é a gestão. E que o professor é soberano nas decisões. Ele foi contratado dentro de um sistema que garante a ele o direito de estar ali porque ele provou que tem capacidade e por isso ele é autoridade. Então, quando a família interfere no conteúdo, nós temos um problema que precisa ser refletido. Traduzindo, meses e meses de reunião para definir um conteúdo
para alguém dizer que, baseado na opinião dele, esse conteúdo não deve ser ministrado? Pessoal, não faz sentido. Na gestão democrática, isso não cabe. Se os pais ou responsáveis têm dúvidas sobre determinado conteúdo, converse. Vá numa reunião, porque participar da reunião é importante, e solicite esclarecimentos de como é o conteúdo, quais são as ferramentas, quais são os materiais. Às vezes, pessoal, nós precisamos nos instrumentalizar enquanto família, né? A família precisa ser instrumentalizada. Demonizando pessoas? Não faz sentido. É odiando o Estado? É muito complicado, pessoal. Você querer uma gestão democrática, participativa, você querer ser ouvido, querer ser respeitado enquanto profissional, na mesma medida em que você botou na cabeça que o Estado não serve para nada. Se o Estado não serve para nada, então não tem lei. Se não tem lei, não tem MEC. Se não tem MEC, não tem escola. E se não tem MEC, não tem escola, também não tem concurso público. Tem certeza que isso faz sentido? Tem certeza que é esse o caminho que você quer? Se não é a escola aonde nós vamos nos educar aonde? Numa pastelaria? A pergunta, pessoal, é para reflexão, sempre. Então, nós vamos refletir aonde? Nós vamos construir conhecimentos aonde? Nós vamos aprender engenharia, física, química, zoobotânica aonde? E por isso, a dinâmica do papel do Estado é a quintessência dessa lógica. Nós passamos no século XIX por um Estado liberal e depois no século XX por um Estado neoliberal. E hoje, que tipo de Estado nós queremos? Qual é a função do Estado democrático de direito e, nessa medida, o Estado de bem-estar social? Leis baseadas no Estado de bem-estar social, pessoal, elas existem em grande quantidade nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. O Canadá é exemplo e precisa ser compreendido. Logo, vem a pergunta que não quer calar. Dá para você afirmar que o capitalismo deu certo dentro dessa toada? Ora, pessoal, infelizmente, o que tem acontecido? Escolas têm provado que, usando mecanismos meramente economicistas, não têm alcançado resultados de fato. E que você precisa de um sistema mais plural para que o professor tenha qualidade no ambiente de trabalho e que os jovens tenham um local seguro para aprender. Por isso, como diz o texto, a educação é uma política pública. Ela parte do Estado, ela é oferecida pelo Estado. Porque é o Estado, pessoal, que determina um sistema de regras sobre como a educação deve acontecer. Eu vou pegar um exemplo. Por que você está matriculado no seu curso de licenciatura e assistindo aula com o Renan? Por que você está nessa cadeira? Você acha que está nessa cadeira porque passou numa prova? E aí você está nessa cadeira porque fez uma matrícula? Não, nenhum dos dois, não. Você acha que está sentado nessa carteira por quê? Por que você está na universidade? É porque você batalhou para conseguir isso? É porque você tem um conhecimento para isso? É porque você tem as condições materiais para estar aí? Todas essas respostas são não. Você está numa universidade porque existe uma lei que diz que você pode tentar conseguir uma vaga nessa universidade. E você conseguiu e por isso está aí. Se não tivesse essa lei, nenhuma dessas condições te dariam a oportunidade de estar matriculado nessa sala de aula. Entendeu a importância da política pública? Isso vem, pessoal, de um sistema de educação lá do século XIX. Porque no século XVIII só se matriculava na escola quem tinha vínculos com a nobreza. Então, mesmo que você tivesse dinheiro, a burguesia, ela não conseguiria matricular os seus filhos nas escolas. Quando surgiu uma lei que disse que a educação era aberta para os cidadãos, aí sim pôde haver a matrícula desses jovens. É a lei. Sem a lei não existe esse direito. E por isso o acesso ao direito. Logo, esse serviço deve ser oferecido a quem? Ele deve ser oferecido a quem procura. Nós sofremos, pessoal, muitos e muitos séculos acreditando que a educação deveria ser oferecida aos jovens. Não era oferecida às crianças, não era oferecida aos idosos. Não era oferecida em muitos momentos, em muitos séculos, não eram oferecidas às mulheres, não eram oferecidas à população negra, nem à população indígena.
As pessoas com deficiência não tinham acesso à educação. Então, que tipo de pessoas tinham acesso à educação? Menos de 20% da população. Estamos falando de uma educação que era tão excludente que era altamente elitizado o público que tinha acesso a ela. Não é à toa que esses são os nossos clássicos. Agora, se você está fora do pacote, né, desse pacote branco, homem hétero, europeu, rico, né, que é o pacto da branquitude, você não conseguiria ter acesso à educação. Ora, pessoal, se a educação é para cada um de nós, o Norberto Bobbio ele tem um debate sobre isso. Há uma diferença entre educação para todos e educação para cada um de nós. Cada um de nós leva em consideração a isonomia. Existe um estudante ideal? Existe um professor ideal? Será que quando nós vamos tomar decisões na reunião pedagógica da escola, dá para pensar propostas pedagógicas tendo por mente, tendo na cabeça o estudante ideal? Será que quando a escola toma uma decisão sobre quem vai assumir a sala, ela deve ter em mente que ali vai entrar o professor ideal? Então essas elucubrações são arriscadas, elas são questionadas. Por quê? Porque não existem pessoas ideais, né? Não existe ninguém perfeito. O professor, pessoal, ele chega instrumentalizado com uma série de aparatos, oriundo da universidade. Mas é realmente na realidade, na medida que ele vai aplicar as ferramentas que ele aprendeu, que ele treinou, que ele vai descobrir por tentativa e erro quais são as mais eficientes ou não. Pense o seguinte, hoje você está em 2025. Você provavelmente vai atuar como professor daqui a uns 4 ou 5 anos, em média 5 anos, 2030. Você está hoje aprendendo o que é ser jovem hoje, psicopedagogia. Só que você só vai trabalhar daqui a 5 anos. O jovem em 2030 será o mesmo jovem de 2025? Certamente que não. Então, por consequência, você vai ter que fazer novas instrumentalizações, né? Novas aprendizagens, novas capacitações. E toda vez que você incorpora nesses novos aprendizados a compreensão do papel da coletividade, da comunidade, você entende o papel da escola na saúde pública. Por quê, pessoal? Primeiro porque tem crianças e jovens que a primeira refeição do dia é na escola. Isso impacta direto na saúde da população. Segunda coisa, porque em casa, apesar do jovem ter acesso à internet, ele não tem acesso à informação. Muitas vezes ele tem acesso a vídeos, ele passa o dia no vídeo, mas não tem acesso à informação. Infelizmente, em algumas famílias, os adultos da casa também não têm todas as informações ali na mão. Então é a escola que instrumentaliza. E que muitos jovens devolvem, trazem essa instrumentalização para casa. Pessoal, nós temos registros espalhados pelo planeta. Índia, Bangladesh, vários países da África, América Latina, Brasil, anos 80. As crianças aprendiam como lavar as mãos na escola e ensinavam aos adultos e aos idosos, porque os idosos não sabiam como lavar a mão. Então, educar tem a ver com esse processo de comunhão, de união, que não cabe à gestão da escola separar. Mas que infelizmente separou em vários momentos, né? Ora, qual foi tradicionalmente o papel da escola no passado, diferente desse que eu acabei de descrever? A tal da educação bancária, pessoal. A educação bancária, muito bem analisada por Paulo Freire, ela era horrorosa. O que é literalmente a educação bancária? É todo dia o professor depositar o conhecimento na cabeça da criança e no final do mês ele tira o extrato, que é a prova. Então, nós precisamos superar isso, mas como? Sem ter ferramentas, sem ter treinamento, sem ter os equipamentos, sem ter uma sala adequada, climatizada adequadamente, né? Sem os jovens estarem devidamente alimentados, muitas vezes jovens vindo de ambientes com violência doméstica. Como fazer isso? Uma coisa é clara, pessoal, a educação tradicional ela teve seus méritos do ponto de vista da formação, mas como ela era muito
restrita, selecionada e elitista, ela apresentou muitos problemas. Uma gestão autoritária num sistema de educação autoritário também não funciona. Pessoal, nós temos vídeos, infelizmente, para quem quiser procurar na internet, vídeos de situações em escolas militares onde sistemas de violência são aplicados contra os jovens. Então é assim que nós vamos fazer? Nós vamos estimular jovens a agredir os jovens? Nós vamos estimular os professores a agredir os jovens? Será que isso funciona? Será que sendo autoritário vai gerar respeito? Entendam, pessoal, quem diz isso é Hannah Arendt. A consequência natural do autoritarismo não é poder. O poder emana da pessoa que é reconhecida como aquela que tem poder. O autoritário, ele não tem poder, por isso que ele age de forma retumbante, controladora e manipuladora, comprovando que alguém só obedece porque ele é extremamente obtuso contra alguém. Logo, ele possui o despoder. Quando você respeita o seu pai porque é o seu pai, você entende que ele é autoridade, você respeita sem ele precisar te obrigar. Você reconhece nele o poder. Quando o teu pai precisa te ameaçar para você fazer algo, ele é munido do despoder. Por isso que você não obedece. Logo, a educação de forma autoritária não trouxe resultado. Condição essa que nós vimos durante o nazismo, durante o fascismo, nas ditaduras, né, que o Brasil sofreu na América Latina. E por isso que, fruto, né, de todo esse sistema, perpassou por tudo isso a educação bancária e ela não deu certo. E o professor, muitas vezes, quando ele se sente acuado sobre o que fazer numa dinâmica que ele não consegue controlar, porque ele também não tem as ferramentas para tal, a consequência disso é o autoritarismo, né? E aí, pessoal, infelizmente também há muita notícia de jornal que demonstra os riscos, os perigos, jurídicos, inclusive, desses sistemas autoritários. Pessoal, temos vídeos que são muito difíceis de serem assistidos. Professoras, professores estapeando o estudante na sala de aula. É impossível, pessoal. Não tem como. Ultrapassou qualquer limite. Assim como professores que foram denunciados, lembrando que racismo é crime, não porque o professor foi racista, mas porque o professor presenciou um racismo e não seguiu o protocolo. Ele não denunciou. Então, a vítima, que era vítima, denunciou, ela conseguiu provar, né? Ela acusou o professor de estar presente, que era autoridade, não fez nada. E muitas vezes, pessoal, tem professor que, infelizmente, ele vê e ainda reforça a agressão. E aí os colegas estão ali, todo mundo com câmera, os colegas estão ali assistindo, são testemunhas e a coisa não terminou bem para o professor. Então nós temos que ser sempre muito éticos, temos que seguir a lei, temos que ficar atento ao que é sensato, sempre ponderado naquilo que é maior do que nós, que é o bem comum dentro de um sistema de regras no Estado democrático de direito. Por isso, senhores e senhoras gestores, fiquem atentos às regras e orientem o professor. Ouça aquilo que está ocorrendo na sala de aula, atenda essas demandas, crie um protocolo de segurança, anti-bullying, anti-racismo, anti-LGBTI-fobia, para que você consiga ter um ambiente saudável onde todos têm direitos e deveres. E aí entra aquele debate que nós já tínhamos observado no passado, né? Quem deve decidir o que você ou o seu filho deve aprender na escola? Nós já vimos isso agora há pouco. Há dois tipos de sala de aula, pessoal, em linhas muito gerais, né? Aquela bastante democrática, onde as pessoas têm a liberdade de fazer inferências e reflexões. Geralmente esse quadrinho que vocês estão vendo tem a ver com a ideia de que cada um dá uma opinião diferente. Eu acho que nós temos que superar um pouco a coisa da opinião. Não que ela não seja importante, ela é. E de acordo com a Constituição, você tem direito a ter a sua opinião. Mas eu acho que é mais importante sobre as inferências que nós podemos fazer a partir de conteúdos, a partir de dados, a partir de espectros da realidade. E nessa medida, o oposto, que é uma visão
moralista, tradicionalista, onde o professor diz uma coisa e os estudantes, tal como um gravador, repetem. E aí é bem complicado, né? Porque ele não compreende a realidade, ele apenas decora e não tem a menor ideia sobre o como aplicar aquilo na dinâmica concreta da vida material. Então, pessoal, o que os jovens aprendem com a educação tradicional? Obedecer? Então, só ser obediente é o suficiente? O que nós vamos aprender com a educação moral? Nós vamos aprender a ser caridosos, nós vamos aprender a culpabilizar os outros, nós vamos procurar uma entidade maior do que todos nós? Será que a educação empresarial resolve? Né? Qual é o papel do coach? O que ele tem trazido? O que as leis têm identificado? Eu sempre digo isso em sala de aula, e inclusive em algumas empresas e em escolas que eu sou convidado a ministrar palestras. Se fala muito em educação empresarial, né? O jovem tem que aprender o que é gestão. Beleza, para quê? Para ele usar de que maneira? Para ele aprender a economizar todo mês 10 centavos e aí em um ano ele vai ganhar 1 milhão? Essa é a matemática, né? Estamos no curso de licenciatura em matemática. Se eu juntar 10 centavos todo mês, no final do ano eu tenho 1 milhão, porque é isso que está sendo dito nas redes sociais. Então, temos que ser ponderados. Uma educação libertária, pensar, pessoal, democracia tem relação direta com conflito. Infelizmente, pessoas que não estão ainda 100% familiarizadas com a sala de aula e com a direção, né, com o cargo de direção, eles se incomodam com a educação libertária. Por quê? Porque a educação libertária ela tem um quesito importante, que é o conflito, ou seja, o embate de ideias, o embate de entendimentos. E o embate de entendimentos ele é necessário. Como é que eu vou aprender, como é que o seu jovem vai aprender, se ele não pode testar erros e acertos? Então tem que ter o espaço do erro. Eu digo muito isso na minha sala de aula do Prof. História. O direito de errar. O direito de você poder responder uma pergunta testando acertos e erros para que você descubra o caminho certo. Pessoal, ninguém descobre o caminho certo acertando de primeira. Isso é uma coisa que eu dizia muito quando eu trabalhava em São Paulo, sendo coordenador adjunto de um curso de administração de uma grande universidade. Vamos parar com essa conversa que tem que acertar de primeira. Ninguém acerta de primeira, ninguém é rei, ninguém é perfeito. As pessoas aprendem errando. Tem que existir o direito ao erro. E para haver o direito ao erro, o jovem tem que ter o direito de falar errado, de escrever errado, às vezes de falar o que não deve. Quando ele fala o que não deve, o seu papel ali é mostrar qual é o erro e as implicações e a maneira correta. E não taxá-lo. E não ser punitivista, e não ser agressivo, e não tornar o estudante objeto de risada, né? Alvo de risadas, que infelizmente tem acontecido. A educação domiciliar, né? O homeschooling americano, ele tem funcionado? Pessoal, sempre estou pedindo para as pessoas lerem o que está rolando por aí afora, nos Estados Unidos, sobre casos de homeschooling. Quais são os casos que têm sido noticiados? Violência doméstica, estupro de vulnerável, facilitação para abuso sexual, doutrinação religiosa. Inclusive tem uma estudante no curso de Direito onde eu trabalho, na Unifoc, ela está pesquisando exatamente tudo isso. Num sistema doutrinário extremamente usurpador sobre uma família e como isso está afetando a família. A educação digital, ela é fabulosa, pessoal. A China está na vanguarda disso daí. Mas os professores estão o tempo todo alertando sobre como fazer isso de maneira inteligente. Não é simplesmente colocando equipamentos eletrônicos na mão dos jovens e deixando o jovem fazer o que quiser. Isso não faz sentido. Até porque, infelizmente, os algoritmos, por algum motivo, sendo criados com esse propósito ou não, não sabemos, mas tem que ser investigado,
estão direcionando, principalmente as garotas, sites e aplicativos que não são para menores de idade. Que não só são sobre questões sexuais, mas principalmente, pessoal, automutilação, violência. Isso, o quanto é danoso para a nossa sociedade? Qual é o papel da família, da escola, da gestão escolar para debater tudo isso? Rumo à finalização, pessoal, eu trouxe aqui alguns dados, algumas reflexões para nós entendermos o que é uma gestão democrática dentro de uma escola, dentro de uma universidade, dentro de um sistema educacional. E tem alguns pontos que são importantes. O gestor deve fazer uma reunião de gestão no início do ano, mas espera aí, o que é reunião de gestão? Chegam as diretrizes do MEC, chegam as diretrizes da Secretaria de Educação. Aí o gestor, a gestora, vai e marca uma reunião com todos os professores. Errado. Não é o ideal. O ideal é primeiro o gestor fazer uma reunião com os gestores. Ou seja, senta aqui diretor, coordenador, bibliotecária, até o pessoal da merenda, que é um pessoal que tem que ser ouvido. O pessoal da limpeza, chama quem gerencia esses segmentos. Eles precisam participar. São profissionais da educação. E definir como entender as regras que chegaram e como cada uma dessas regras afeta cada um dos setores deles. Depois dessa tomada de decisão, que é uma decisão estratégica, aí vamos ter uma reunião com os professores. Fazer os informes e, principalmente, ouvi-los sobre como aplicar cada uma dessas ações da forma mais inteligente. Pessoal, é muito importante ouvir um professor de matemática quando você vai tomar decisões estratégicas, porque o professor de matemática é o cara da lógica. Ouvi-lo é vital. Ora, depois disso, como eu falei, né, fazer uma reunião com os professores. Se a meta é somente passar informes, enviar por e-mail. Pessoal, eu imagino os meus alunos do Prof. História batendo palma e gritando de emoção ao ouvir isso, porque é muito complicado você tirar um professor sábado de manhã, numa reunião que muitas vezes não é remunerada, para ele atravessar a cidade, para ele passar 2 horas ouvindo um informe que poderia ter sido passado por e-mail. Eu acho que os gestores precisam meditar muito se isso é adequado. Ah, mas as reuniões têm que ser feitas. Tem e devem ser feitas. Mas se você vai tirar o professor de casa, tire para que ele seja ouvido e que para uma coisa bacana seja montada no sentido pedagógico sempre de acordo com as leis. Na mesma medida, pessoal, por que e-mail? Porque o e-mail, ele dá ao profissional a liberdade dele ler quando é adequado para ele. Agora, ficar passando informe a cada 3, 4 horas por WhatsApp, você obriga o professor a trabalhar num horário que ele não está trabalhando. E aí você está criando aí uma questão trabalhista, entendeu? Tem uma lei trabalhista que determina que se o professor vai responder, ou qualquer profissional vai responder o WhatsApp no sábado ou no domingo, isso já se configura como hora extra. Então cabe ao diretor entender uma regra muito importante. Isso aqui é para os diretores e gestores e gestoras. Se você não consegue, de segunda a sexta, resolver as questões da escola, isso quer dizer que há um problema de planejamento estratégico. E você precisa entender a sua responsabilidade nisso. Se você precisa mandar uma mensagem sábado à noite para o seu professor, isso quer dizer que alguém se desorganizou porque não mandou na quinta-feira. Temos um problema de gestão estratégica. Então, pessoal, o WhatsApp é para apagar incêndio, é para aquilo que realmente seja imediato, necessário. Você precisa ouvir a todos ou passar um informe sobre algo que tem que ser executado a partir daquele momento. Conflito em sala de aula, né, é papel do gestor. Ocorreu um conflito em sala de aula, ocorreu um problema, ouça ambas as partes. O que está escrito a partir de aqui foi o que eu aprendi com um diretor meu em São Paulo, muito inteligente. O professor é o seu parceiro, até que se prove o contrário. Ou seja, ocorreu um conflito na sala de aula. O que é uma gestão democrática? Ocorreu um conflito, o aluno chega na coordenação, na direção, reclamando, chorando, gritando, o mundo acabou.
Você vai ouvir o estudante, vai acalmá-lo, vai pedir para ele ter calma, vai deixar ele se regular, tudo ok. No devido momento, você vai ouvir o professor. Uma coisa, pessoal, que eu acho bem questionável na gestão é quando o professor é bombardeado pelo problema. Eu acho que é muito profissional quando você chega para o professor e diz: professor, aconteceu tal situação. O que aconteceu? Deixe o professor falar. Isso eu aprendi com o meu diretor. Deixe o professor falar. Porque à medida que o professor vai contar a versão dele, você vai poder verificar se ele seguiu as leis, se ele foi claro no que aconteceu, se ele seguiu o procedimento. Porque se ele gagueja, se ele começa a ofender o estudante, se ele não demonstra seguir o protocolo, eu sinto muito. O professor provou o contrário. Ele provou que ele não está seguindo a regra. E que aquilo que foi acordado na reunião de gestão não está sendo aplicado. Sinto muito, nessa hora o professor precisa rever. Com muita propriedade, com muita calma, mas de acordo com as regras, porque temos que atender aos nossos jovens. Ou seja, pessoal, siga as regras. Siga as regras institucionais, porque a escola, meu caro diretor e diretora, não é a sua fazenda, no sentido de que você não pode sair ali passando por cima de todo mundo, tomando a decisão que te agrada, entendeu? Sendo arbitrário. Pessoal, nunca é uma boa ideia sermos arbitrários. Às vezes, nós temos situações na escola em que nós somos pegos pelo impulso de última hora, no momento que não esperávamos. Respire fundo, foque nas leis, tenha sempre um procedimento e, na mesma medida, um plano A, B ou C. E em primeira e em última instância, vamos atender aos nossos jovens em nome da boa prática escolar, em nome daquilo que nos torna cidadãos diariamente. Meus caros, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, foi uma grande oportunidade poder dividir esse momento com vocês todos. E eu estou à disposição, Renan, para debates, perguntas, diálogos. Vamos que vamos.